Seja bem-vindo à nossa aula sobre frações para concursos. Lembrando que estudar para um concurso não é como estudar para uma escola. Você tem que estar esperto, você tem que saber ler o edital. Como que eu sei se vai cair ou não frações no meu concurso? Primeira coisa, você tem que ver se está escrito explicitamente que vai cobrar o assunto frações. Se não tiver, você vai observar o seguinte. Se tiver escrito que vai cobrar conjuntos numéricos e operações com conjuntos, você vai observar se tem o conjunto dos números racionais. O conjunto dos números racionais é o conjunto dos números que podem ser representados na forma de fração. Então, se no teu edital tiver escrito lá conjuntos numéricos, números racionais, pode ser que caia a fração e é importante que você estude. E o que eu tenho que estudar com relação a frações? Eu tenho que estudar todas as operações que eu posso realizar com as frações, que é a soma, subtração, multiplicação e divisão. Posso estudar também potência? Posso, mas não é comum. No finalzinho eu vou deixar um plus, que é a parte de potência e radiciação com frações. E o que vem a ser uma fração? De forma prática, uma fração é um pedaço, é um fragmento de alguma coisa. Pode ser, por exemplo, um pedaço de uma pizza, um pedaço de chocolate, um pedaço da barra de chocolate. Pode ser um pouco do dinheiro, você tem R$100 e pegou uma parte desses R$100 e usou para alguma coisa. Então, você usou uma fração do que você tinha. As frações, elas também têm a sua forma de leitura e interpretação. Como que é feita a leitura de uma fração? Primeiro, você vai ler o numerador e depois você vai ler o denominador. Quem vem a ser o numerador e quem vem a ser o denominador? O numerador é a parte de cima da fração e o denominador é a parte de baixo. Então, nós temos aqui 1 sobre 2, ou 1 meio, 1 sobre 4, que eu vou ler aí primeiro a parte de cima, 1, e depois a parte de baixo, 1 quarto, e assim sucessivamente. Note que todos os valores que eu coloquei aqui são valores onde o denominador ele é menor do que 10. Por quê? Quando você tem o denominador na base 10, você tem aí o 10, o 100, o 1000, a leitura é feita da seguinte forma: 1/10, então você vai ter aqui 1/10, primeiro a parte de cima e depois a parte de baixo, sempre nessa ordem, numerador e depois denominador, só que aqui nesse caso vai ser o quê? 20 milésimos, aqui 7 centésimos. Eu posso ter também o número sendo diferente de 10. Como que vai ser a leitura? Você vai ter aqui 1, você vai colocar o valor que está embaixo, no caso aqui é 1,15, e vai acrescentar a palavra avos. Aqui no caso vai ser 13,85 avos, 3,29 avos e 43,51 avos. Essa é a forma de fazer a leitura. Como que eu interpreto quando eu tenho frações equivalentes e qual é a diferença de igualdade e equivalência? Por exemplo, você pode ter o valor de R$100 em uma cédula e você pode ter esse valor de R$100 em 10 cédulas de R$10 ou em 2 cédulas de R$50. Isso seria equivalência e não igualdade. Eles não vão ser iguais, vão ser equivalentes. Exemplo aqui, eu tenho uma figura onde eu dividi ela em 3 partes e essas partes pintadas correspondem a 2/3. 2 partes de 3. Se eu pegar a mesma figura e dividir em 6 partes, eu vou ter aqui 4 partes pintadas de 3. Note que aqui é o mesmo tamanho. Então, eu vou ter 4/6. Aqui, se eu dividir em 9 partes, eu vou ter 6/9. E essas frações eu vou considerar como frações equivalentes. Dentro do conteúdo de frações, aparecem também os números mistos, que são soma de números inteiros com números fracionários. Então, eu tenho aqui um inteiro, que corresponde aqui a esse pedaço. Então, eu vou ter um inteiro mais a metade do outro. Note que essa parte cinza, ela representa a metade. Então, eu vou ter 1 meio. Na verdade, isso aqui corresponde a 1 mais 1 meio. Mas aí, para ficar representado como número misto, é omitido aqui o sinal de mais. Simplificação de frações. O que seria simplificar uma fração? É você pegar uma fração maior e transformá-la em uma fração irredutível, aquela que não dá mais para simplificar. Para fazer isso, você precisa conhecer os números primos, que são os números divisíveis por 1 e por ele mesmo. E quais são os principais números primos que nós temos? O 2, o 3, o 5, o 7, eles são infinitos, porém esses 4 primeiros eles são suficientes para você fazer a maioria dos problemas. Nós temos aqui os números primos 2, 3, 5 e 7. Vou colocar aqui algumas frações. Primeira fração que eu vou colocar aqui é o 18 dividido por 27. Nós vamos simplificar utilizando esses números primos. Qual que é a lógica da simplificação? Eu tenho que usar um número primo que divida os dois ao mesmo tempo. Então, por exemplo, eu não consigo utilizar o 2 porque o 2 só dividiria o 18. E eu tenho que dividir tanto o 18 quanto o 27. Então, eu vou utilizar o 3. 18 dividido por 3 e 27 dividido por 3. 18 por 3 dá 6 e 27 por 3 dá 9. Agora eu vou simplificar novamente por 3. Daria aqui 2/3. Note que eu posso fazer a simplificação direto por 9. Eu posso fazer o seguinte. Posso pegar o 18 aqui e dividir por 9 e o 27 dividir por 9.
18 dividido por 9 dá 2 e 27 por 9 dá 3. Encontrei a minha fração irredutível. Quando eu tenho, por exemplo, 27 sobre 18, eu teria aqui uma simplificação que daria 3 sobre 2. Qual é a diferença dessas frações? Quando eu tenho a parte de baixo da minha fração maior que a de cima, no caso o denominador maior que o numerador, eu tenho uma fração própria e o meu resultado é menor do que 1. Quando eu tenho a parte de baixo menor que a parte de cima, no caso 3 sobre 2, eu vou ter um resultado maior do que 1 e eu vou chamar de fração imprópria. Eu também tenho as frações que são adição e subtração de frações. Nesse caso, nós vamos aprender todas as operações: adição, subtração, multiplicação, divisão e o bônus que será radiciação e potenciação com frações. Aqui nesse caso, você tem um pré-requisito. Qual é o pré-requisito? Saber fatoração, saber tirar o MMC. Então, como que eu tiro o MMC entre dois números? Eu coloco os dois números, no caso aqui o 2 e o 3, eu vou tirar o MMC, coloco uma barrinha e vou utilizar os números primos. Por 2, no caso aqui vai dar 1 e 3, porque o 3 não deu para dividir por 2. Por 3, que dá 1 e 1. E o produto aqui, 2 vezes 3, 6. Coloco o 6 aqui embaixo. Agora você vai dividir e o resultado multiplicar pelo de cima. Então, 6 dividido por 2 dá 3, vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2, vezes 1, 2. 5 sextos. Essa é minha fração. Se a minha fração pudesse ser simplificada, não tivesse dado aí uma fração irredutível, eu teria que fazer a simplificação. Fazendo aqui um mínimo entre 4 e 9. Então, você vai colocar o 4 e o 9. Por 2 dá 2 e 9. Por 2, 1 e 9. Agora por 3, 1 e 3. E por 3 novamente, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. Vezes 3, 12. Vezes 3, 36. Esse vai ser o meu denominador. Vou colocar aqui 36. 36 por 4 dá 9. Vezes 3, 27. Menos 36 por 9, 4. Vezes 1, 4. Aqui eu tenho 23 sobre 36. Como eu não consigo simplificar essa fração, eu paro por aqui. Operação de multiplicação entre frações. Você vai multiplicar os números de cima e multiplicar os números de baixo. E o resultado vai ser tua fração. Então, eu vou ter 1 vezes 2, 2, vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 7. Vamos fazer aqui do lado. 15 vezes 7. 7 vezes 5, 35. Vai o 3. 7 vezes 1, 7. Com 3, 10. 105. Aqui nesse caso não deu para simplificar. Se eu tivesse aqui, por exemplo, 1/3 vezes 2 oitavos, né? Vou colocar aqui 2 oitavos, vezes 4 sextos, daria para simplificar alguma coisa? Daria, eu poderia simplificar, porque eu teria aqui, ó, 1 vezes 2 vezes 4, daria 8, e embaixo eu tenho aqui 3 vezes 8 vezes 6. Então, ó, 3 vezes 8 vezes 6, eu poderia eliminar esse 8 com esse, e ficar com 1 sobre 3 vezes 6, 18. 1 sobre 18. Ou 1 18avos. Então, quando você tem uma multiplicação que dá para você ir simplificando, você pode fazer. Isso vai acontecer muito quando você tem problemas envolvendo lá a regra de 3 composta. Que você tem vários fatores que você vai multiplicar. Por exemplo, 10 quintos vezes 25 quinzeavos vezes 30 sobre 40. Aí o que você vai fazer? Você vai simplificar. Por exemplo, 10 por 5 dá 2, 25 por 15 você vai colocar aqui 5 terços, dá para simplificar. Aqui simplifica por 5, 25 por 5 dá 5, 15 por 5 dá 3. 30 por 40 você coloca aqui, ó, 3 sobre 4. Aqui você simplifica, 3 com 3, 2 com 4 vai dar 1 meio, então vai ficar 5 sobre 2. Você tem como fazer toda a simplificação para poder ganhar muito tempo na hora que você estiver resolvendo o teu problema. Agora nós vamos aprender a fazer a divisão de frações. Como que a gente faz a divisão de frações? Conserva o primeiro, transforma essa fração numa multiplicação e multiplica pelo inverso do segundo. Então, vou ter aqui a simplificação entre esses dois e entre esses dois. 15 dividido por 5 dá 3 e 2 dividido por 4 vai dar 1 meio. Então, vou ter aqui 3 meios, que é justamente o que a gente estava abordando na parte de multiplicação. Nós vamos ter aqui a hora de praticar, porém, antes de praticar, o que eu vou fazer? Eu vou colocar para você a parte de potenciação com frações e radiciação. Vou mostrar aqui 2 exemplos bem básicos. Olha só, você pode ter aí 1 sobre 3 elevado ao quadrado. Como que eu faço 1 sobre 3 elevado ao quadrado? Você vai elevar a parte de cima e elevar a parte de baixo ao expoente. Então, você vai ficar com 1 ao quadrado, que dá 1, e 3 ao quadrado, que daria 9. Essa seria uma forma. E se eu tivesse a raiz de uma fração
Se eu tivesse lá a fração, por exemplo, 1/4, como que eu faço a raiz de 1/4? Você tira a raiz do de cima e divide pela raiz do de baixo. A raiz de 1 é 1 e a raiz de 4 é 2. Então, a raiz de 1/4 é 1/2. Agora é a hora de você fazer bastante questões, porque as questões de concurso é que vão dar para você a chave para acertar as questões da tua prova. Então, vejo você na próxima aula.